Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião sobre o Poco M4 Pro. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que este aparelho foi cedido pela loja Premium Imports aqui de Campo Grande MS. Eles fazem envio para todo o Brasil, eu vou deixar o link da loja lá na descrição do vídeo. Então vamos conferir a minha opinião sobre este aparelho. Vamos começar nosso review falando a respeito do design do aparelho. Sinceramente, este é o Poco da linha M mais bonito que eu já vi. Até o momento, é claro, né? Pessoalmente, eu não tinha gostado tanto do visual do Poco M3. O M3 Pro até deu uma melhorada, mas esse daqui, ele tá sensacional. Ainda mais nesta cor, ele tá lembrando muito um Note 10S. Claro que mais aprimorado, logicamente. Aqui no seu conjunto de câmeras, destaque para sua câmera de 50 megapixels. Esse daqui parece que é uma câmera, mas não é. Ele dá a entender. Ele tem a câmera principal e a ultra wide. Temos aqui o seu flash. Realmente é um design muito bem construído. Ele tem 195 gramas de peso com 8,8 milímetros de espessura. Ainda sobre o seu design, USB tipo C na sua parte inferior, alto-falante na sua parte inferior, também tem na sua parte superior, é um alto-falante estéreo, microfone, gaveta para o chip e cartão de memória. Aqui temos o seu alto-falante infravermelho para controlar TV, ar-condicionado, leitor biométrico que funciona muito bem, por sinal, e botões de volume. E é claro, o seu furo no centro da tela, que pessoalmente eu acho que é a melhor escolha visual ao invés daquelas formatos de gota. Quanto à tela do aparelho, é uma tela respeitável pela sua categoria. Ele tem como destaque 90 Hz a taxa de atualização da tela e 240 Hz a taxa de atualização de toque, ou seja, para gamers que vai jogar jogos principalmente de FPS, você tem uma resposta mais rápida, já que a atualização da tela é mais rápida também. Ela tem um tamanho bem agradável, com 6,6 polegadas, na tecnologia IPS LCD, ou seja, você tem bons ângulos de visão. Porém, essa tela não suporta HDR e na luz do sol é um brilho somente ok. Para dentro de casa, ambientes externos é um brilho mais que satisfatório, rodando na resolução Full HD Plus e protegido pelo Gorilla Glass 3. Sinceramente, é uma tela ok, você não irá se decepcionar. Quanto à câmera do aparelho, sensor principal de 50 megapixels, ultra-wide de 8 megapixels. Quanto a resultados na prática, eu já vou adiantar que controle as expectativas. É 50 megapixels, muito bem colocado pela sua categoria. Porém, não se esqueça, ele não é um topo de linha. Não é porque ele tem 50 megapixels que ele vai ser melhor do que um celular topo de linha que tem 18 megapixels, por exemplo. Mas ainda assim, é uma excelente câmera pela sua categoria. Eu vou deixar algumas fotos passando na tela para vocês verem.
Então, como vocês viram na prática, realmente é uma câmera que me surpreendeu. Evoluiu demais em relação ao Poco M3, M3 Pro, realmente é um sucessor. Os 50 megapixels trabalham muito bem. O que eu mais gostei foi o equilíbrio de cores, HDR, equilíbrio de branco, porque tem alguns aparelhos nessa categoria que o branco fica todo estourado. Ele conseguiu distinguir o céu da rua. Por exemplo, em algumas fotos e em vídeos, vale a mesma coisa, viu? No geral, eu gostei bastante dessa câmera, até mesmo da sua câmera frontal, que era o calcanhar de Aquiles das gerações anteriores, que tinham 8 megapixels. Este daqui tem 16 megapixels, que realmente é uma evolução e tanto em relação aos seus antecessores. A foto sai realmente nítida. Quanto à filmagem do aparelho, realmente é uma evolução em relação à versão anterior. 1080p, 60 quadros por segundo, o aparelho suporta. É isso mesmo, a versão anterior era limitado a 30 fps, ou seja, agora você tem uma fluidez a mais em seus vídeos. A câmera frontal permanece em 1080p, 30 quadros por segundo. Ao menos elas têm excelente qualidade pela sua categoria novamente. Tudo é questão de perspectiva. Assim, poderia ter uma estabilização melhor, vocês vão ver no vídeo, mas é um resultado satisfatório. O áudio é ok, nada assim, nossa, mas que áudio exuberante, que áudio top, mas é uma captação sonora satisfatória novamente. Eu vou deixar alguns vídeos passando na tela para vocês verem. Teste de gravação de vídeo com o Poco M4 Pro. Esta é a sua qualidade de imagem em situação diurna. Excelente luminosidade, como vocês podem conferir, em sua resolução máxima de 1080p a 30 quadros por segundo. Fala galera, beleza? Teste de gravação de vídeo noturno com o Poco M4 Pro. Então vamos ver a sua estabilização de vídeo, captação de áudio, como o aparelho se sai em situação com extrema falta de luz. Agora mesmo estamos pegando um pouco mais de luz, o aparelho já consegue uma melhor qualidade de imagem. Ainda assim é uma qualidade satisfatória. Teste de gravação de vídeo com o Poco M4 Pro, situação diurna, 1080p, 60 quadros por segundo. Coisa que o seu antecessor não suportava, era apenas 30 quadros por segundo, então já é uma evolução. Então no resultado final a gente confere de fato a sua qualidade. Fala galera, beleza? Teste de gravação com Poco M4 Pro, 1080p, 60 quadros por segundo. Então vamos conferir a sua estabilização da imagem, captação de áudio, cachorros latindo, como o aparelho se sai em situação com baixa luminosidade. Teste de gravação de vídeo com a câmera ultra-wide do Poco M4 Pro, situação diurna. Isso aqui já é uma evolução, porque o Poco M3 Pro nem sequer tinha esta lente, que dá um ângulo mais aberto. Muito legal, né? Então, como vocês viram, é o que eu disse anteriormente, e além do mais, o aparelho consegue captar bem questão de cores, equilíbrio de branco, equilíbrio de cores. Vocês viram que está muito bem equilibrado. Realmente é um aparelho que me surpreendeu neste quesito e está melhor do que suas gerações anteriores. Quanto ao poder de processamento do aparelho, temos aqui o mais novo lançamento da MediaTek, o Dimensity 810. Que são processadores frios. Temos aqui o medidor de temperatura do processador. É um aparelho frio, entre aspas, não é um aparelho que esquenta. FPS bem satisfatório, rodando ali na faixa dos 30 quadros por segundo. Então vamos ver se ele vai manter. Lembrando que este é o jogo mais pesado disponível na Play Store. Se ele rodou isso aqui, quer dizer que ele vai rodar tudo. Vocês podem conferir mais teste de jogos aqui em nosso canal. Temos também um teste de jogos pesados no Poco M4 Pro. Taxa de FPS na faixa dos 30 quadros por segundo. Configuração gráfica, vamos aqui, personalizado. Eu coloquei o gráfico no médio e coloquei em 60 FPS.
Ou seja, digamos que eu estou exigindo um pouco do aparelho, viu? Mas vamos lá. Eu já coloquei o gráfico no mínimo possível. O FPS chegou ali na faixa dos 40 quadros, para quem prefere uma maior fluidez, mas eu gosto de exigir um pouco mais e colocar um gráfico mais alto. Mas realmente é um aparelho que você consegue sim jogar Genshin Impact numa boa, viu? Não é aquele aparelho que fica capengando. Rapaz, eu vou ter que pegar o Blade aqui. Ih, rapaz, tô sem poderzinho aqui. Vocês podem ver, tem um foguinho ali atrás e o aparelho tá assim, mantendo uma boa faixa de FPS. Confiram só. Quase 30 quadros, ou seja, é muito jogável. E se você quiser aumentar é só reduzir o gráfico. Muito interessante o desempenho, não? Aí você me pergunta, mas roda um COD, um Free Fire, um PUBG? Mas é lógico, como eu disse antes, esse aqui é o jogo mais pesado, né? Aqueles outros games rodam até com uma qualidade gráfica mais alta para vocês terem uma noção. Realmente é um desempenho bem legal pela sua categoria, viu? Aí agora você me pergunta, tá, e o desempenho no uso diário? É isso que a gente vai conferir agora. Como o meu tem 6 GB de memória RAM, então se eu abrir o Facebook, se eu abrir o Instagram, espera ele carregar, se eu abrir o Twitter, lembrando que ele pode estar mais lento porque tem um jogo em segundo plano. Se eu abrir YouTube, agora se eu quiser voltar para o jogo, ele vai voltar tudo numa boa. É lógico que depende de quantas aplicações você está rodando, viu? Agora, quanto à velocidade em si, vamos fechar tudo isso aqui. Vamos ver a sua velocidade com tudo fechado, né? Logicamente. É uma velocidade que me atende no dia a dia. É uma velocidade que não vai te deixar na mão. Sinceramente, você comprar esse aparelho, você está muito bem em quesito de potência, viu? Não é um aparelho que vai ficar travando, você vai ficar passando raiva. E ele também tem várias versões de armazenamento, 64, 128 GB, e também suporta cartão de memória. Então a velocidade do aparelho é muito bem satisfatória. Além do mais, carregamento de jogos é bem rápido, já que ele tem UFS 2.2, que seria como um SSD, falando na linguagem PC. Quanto a conexões do aparelho, logicamente é um aparelho que tem a conexão 5G, ele está pronto para o futuro. Também possui a tecnologia NFC para você fazer pagamentos, abrir portas e tudo mais que essa tecnologia permite. Além do mais, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, rádio FM, ou seja, é um aparelho bem completinho pela sua categoria. Vamos dar um confere na sua interface do sistema. Ele tem a MIUI 12.5 da Xiaomi. É aquela interface padrão que todos nós já conhecemos com Android 11 e será atualizada por um bom tempo. Quanto à bateria do aparelho, aquele 5.000 mAh padrão que já vem de alguns anos. Ou seja, é uma bateria que você consegue sim chegar ao final do dia com carga. É um aparelho que aguenta cerca de 10 horas de uso intenso, ao menos comigo no meu uso, WhatsApp, Facebook, todas essas redes sociais, jogando de vez em quando. É uma bateria que realmente é muito boa. E o carregador do aparelho me surpreendeu, 33 watts, ou seja, ele carrega em 59 minutos. Realmente é um aparelho que evoluiu neste quesito. O carregador vem mais forte em relação à versão anterior. Ele aguenta bastante a sua bateria e também carrega rapidamente, né? Muito importante. Então, como vocês ouviram, a sua qualidade sonora realmente é um aparelho que entrega apenas o básico e mais um pouco. Ele se destaca por ser estéreo, ou seja, o som dele sai na sua parte superior também, além da sua parte inferior. Sinceramente, é uma qualidade apenas acima de mediano, nada mais do que isso. O grave é realmente mínimo, ao menos ele tem um bom volume. Eu só não digo que ele é ruim, porque o Poco M3 era ruim mesmo. O Poco M3 ele tinha uma qualidade sonora bem mediana para baixo. Era um estéreo, só que ruim. Esse estéreo aqui, ao menos, é satisfatório. Ainda mais pela sua categoria, né?
Então vamos à minha conclusão a respeito do aparelho. Vale ou não vale a pena? Vamos lá, breve resumo. Construção realmente é um ponto que me surpreendeu. É um aparelho leve, relativamente fino e principalmente ele não suja. É isso mesmo. Olha isso aqui. Cadê marcas de dedo? Não tem nada, cara. Sua versão anterior sujava demais. Toda hora tinha que ficar com o paninho. Eu gostei demais desta cor do aparelho. Ele não suja, né? E outro ponto também, leitor biométrico, aquele padrão, né? Lateral, colocou o dedo, desbloqueou. E quanto à tela do aparelho, é aquele padrão que a gente já espera no aparelho intermediário, porém ele tem um destaque dos 90 Hz a taxa de atualização de tela, né? E 240 Hz a taxa de atualização de toque. Então você tem uma resposta ainda mais rápida. Pode te dar vantagens em games competitivos como o PUBG New State, que estou rodando aqui neste exato momento. A performance do aparelho me agradou demais. Eu já havia testado o MediaTek Dimensity 800, eu já tinha gostado demais. Agora esse daqui, ele está muito bem acertado realmente. E não é um aparelho que esquenta, né? É um aparelho bem frio. Vocês podem conferir a sua temperatura aqui na sua parte superior. Não quero pular com ninguém. E o ponto negativo da tela do aparelho, ambiente com muita luz, pode ser um brilho somente ok. Não é aquele brilho, nossa, que tela brilhosa, mas a qualidade em si é bem satisfatória. É uma qualidade, digamos que, acima da média, né? Padrão Xiaomi, ainda tem um Gorilla Glass 6 para proteger. Olha só, desempenho do aparelho me agradou demais. PUBG New State aqui rodando. Faixa de FPS 40 quadros. Estamos rodando ali com tudo liberado. 50 FPS. Desempenho me agradou bastante. Ele tem 6 GB de memória RAM, que é o suficiente para a gente jogar, né? E o desempenho no dia a dia também é um desempenho bem legal. E lembrando ainda sobre as câmeras do aparelho, ela me surpreendeu, né? Relembrando em relação às suas versões anteriores, muito bem equilibrado. Gostei bastante da filmagem da câmera do aparelho. O áudio é apenas ok, mas está acima do mediano, digamos assim. Conexões já tem 5G, está pronto para o futuro. Eu diria que este aparelho, estando com um preço convidativo, é uma das melhores opções hoje, viu? Dentro da linha Poco, foi o aparelho que eu mais gostei dentro da linha Poco M, ou seja, M3 Pro, M3. É um aparelho que eu gostei bastante e está muito bem acertado. Então, basicamente, este aqui é o meu vídeo. Quem gostou, o link de compra estará na descrição do vídeo. A Premium Import, sigam lá no Instagram para dar aquela moral. Deixe aquele like no vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar o nosso trabalho e até o nosso próximo vídeo.